Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, eu tô passando aqui rapidinho só para agradecer vocês pelos 1000 inscritos que estão nesse canal. Então, muito obrigado por tudo. Continua se inscrevendo, joinha, gostei, compartilha. Valeu! Tanto é que, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu comecei a usar a estimulação, não era indicado pela Anvisa ainda. O toque só era indicação para depressão. E eu não interno o paciente há mais de 15 anos. Que a estimulação tira de uma depressão em 10 dias. E é uma coisa que você pode fazer várias sessões num dia. Então, às vezes, o cara tá ali com risco de suicídio, você 5 dias faz 3 vezes ao dia. O cara em 6 dias já tá saindo. Basicamente, é o que isso daí? É um reset no cérebro? É um reset, não, pelo seguinte, todo o cérebro é só eletricidade. Sim. Então, as sinapses geram um campo magnético. Concorda? A eletricidade, quando corre, gera um campo magnético. O que a estimulação magnética faz é pegar, a gente faz uma neuroimagem, ver onde está funcionando mais. Então, ali tem mais campo magnético. Onde está funcionando menos. Ali você tem que gerar energia. Porque a energia dentro do cérebro é uma só. Ela pode estar mal distribuída. Uhum. Áreas que funcionam mais, áreas que funcionam menos. Quando você passa a bobina, né, eletromagnética, você distribui aquilo. Então, aquelas áreas... Você estimula as que não estão Exatamente. ativas. Olha que interessante. A área suplementar para os pensamentos negativos é tudo. É tudo. Então, Pô, eu isso é não legal acho que pra você tem caramba. distimia, não. Eu acho que você tinha o toque e, meu querido, se você viver com toque, você vai cair na depressão. Não tem jeito. Tá. Porque o cérebro não suporta. Bom, mas assim, hoje eu não tô dizendo que eu tenho nada, quem Não, sou sim, eu? sim. Ainda mais assim... Mas você teve essa coisa chave. Tem paciente que consegue. Do momento que entende que, tipo assim, você não é o que você tá pensando. Esquece. Isso é um circuito alterado lá, mas você não é isso e você não vai fazer isso. Porque olha como é ético o cara de toque, Cara, né? isso que você falou é incrível, porque é exatamente o que eu pensava. Que assim, o que me atormentava era algo que essencialmente não era eu. Exatamente. Porque dá uma sensação de estranheza. O cara tem um pensamento, tipo assim, mãe, né? Mulheres que têm filho e passam a olhar a faca e falam, e se essa faca eu pegar e meter no meu filho? Eram uns absurdos assim mesmo. É absurdos. Aí uma mãe chegava, eu falei, quando eu sentia que era isso e não falava, eu falei, posso dizer uma coisa? Você não vai esfaquear seu filho. Ela, como que você soube isso? Eu falei, não, porque do jeito que você tá apavorado, você é uma criança pequena, um pensamento obsessivo que traga sofrimento é nesse nível. Então, por exemplo, tem gente que não pode ir em lugar que tem varanda muito alto porque ela acha que vai se jogar. Puxa. Eu tenho um pouco disso Eu também. tenho. Mas Entendeu? isso daí é comum, mas né? isso. Eu olho e falo assim, não pode chegar perto, senão eu pulo. Vontade de pular. Não é vontade. Você acha que você vai puxar. pular, você vai perder o controle do teu pensamento, mas você vai isso pular. aí, Mas não vai. Não, mas eu não chego. Não, tudo bem. Na dúvida, certeza. Tudo bem. Não, mas o que eu tô falando, gente, olha, o último caso muito grave de toque, um paciente fofo, ele chegou a 3 anos, porque caso grave de toque, você tem que pegar um de cada vez, porque leva tempo, né? Ele chegou a 3 anos, ele chegava assim, eu não podia nem tocar nele, nem na maçaneta, nada. Chegava assim, ele não saía de casa, tinha uns 8 anos. A mãe falou, doutora, tá num ponto que ele vai comprar uma comida, ele não vai mais, ele não sai de casa. Aí eu vou comprar comida. Ele, mãe, vai no McDonald's, tá. Aí eu tô lá, eu tenho que ligar e mostrar com o celular, porque o número do pedido tem que somar par. Se não somar, ela tem que jogar fora aquele e comprar outro. Gente, era uma coisa tão sofisticada. E aí eu falei, olha... E ele tomava os remédios certinho. Já tava sem ejacular uns 8 anos também, coitado. Eu olhei pro menino e falei, nem que eu queira ser pai. Gravíssimo isso Grave, daí, ele né? era muito grave. E aí a mãe, papapá... Aí a gente falou, olha, vamos tentar a estimulação? Vamos, eu não tenho mais nada a perder. Eu não consigo mais sair de casa, eu não consigo mais comer, eu não consigo mais nada. E aí começamos. Cara, foi chegando o cara que não saía. Aí depois de 1 ano, e ele é disciplinadíssimo, assim. A gente dá alta agora, não, mas eu vou vir uma vez de 15 em 15 dias pra fazer uma sessão. Mas vem a hora que você quiser. E aí, ele chegou, o auge dele, ele começou a jogar tênis, ele começou Aí ele, gente, a vida é maravilhosa, eu não sabia que a vida é maravilhosa. E teve um dia que ele falou assim, eu tenho uma novidade pra vocês, todo mundo conhece ele no consultório, Rodrigo. Aí eu falei, o que foi? Fui no Mercadão de Madureira pra poder tocar em tudo.
Falei, não precisava exagerar, né? Tipo assim, não precisava. Mercadão que de transformação. Ele falou, é ótimo ver aquela muvuca de gente e não achar que os vírus e bactérias vão me comer. Eu fiz um tratamento de choque, né? E é muito legal. Ele dirige hoje. E olha que coisa, né? O pai dele, depois que ele estava super bem, o pai morreu. E ele hoje é responsável pela mãe e pela tia que moram. Tomou conta da vida totalmente. A mãe fala, eu nem sei se não fosse esse tratamento. Puxa, Por quanto legal. tempo tu tratou ele? Por muito Olha, tempo? ele tá em tratamento há 4 anos, mas ele tá em alta 2. Tá. Entendeu? Entendi. Aí eu falo, Rô, não precisa. Não, mas eu quero. Uma vez de 15 dias, uma vez por mês, porque eu vou controlando. Eu falei, tá bom, não tem problema. Parece bom. Sim. A insegurança, né? De voltar ao que era. Porque era um inferno, né, gente? Era um inferno. Entendo. Deve ser E mesmo, hoje tá assim. estudando pra concurso, assim, vai passar, porque ele é bem inteligente. Agora, tem uma coisa, o toque, ele se perde, mas quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai até o fim. Sim. Ele tem consistência, persistência, que, por exemplo, o TDAH precisa um pouquinho, né? Uma boa parceria. O TDAH com o toque. Esses diagnósticos, eles existem há quanto tempo, ô Bia? Ah, bastante. É, porque a gente... Você acha que a gente tem uma galera que se... o cara se autodiagnostica de alguma coisa? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, qualquer transtorno mental, ele é uma diferença quantitativa e não qualitativa. Ah, Tem que permanecer por Não, um é a período quantidade. e a Por quantidade. exemplo, não existe cérebro perfeito, aham. Igor. Então, nós temos um pouquinho de cada coisa. Perfeito. Então, por exemplo, por que eu posso entender o seu toque? Porque de vez em quando vem uma música insuportável que gruda na cabeça da gente, que você não quer ouvir, que você acha uma porcaria, mas aquilo fica nhoin, 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 nhoin. E eu sei que é um pensamento obsessivo, uma coisa ruim que se repete e eu não consigo controlar. Ok. Isso pode acontecer comigo, quando estou mais ansiosa, pode acontecer com todo mundo. Mas quando isso passa a trazer um comprometimento na tua vida e sofrimento, começou a virar transtorno. Entendeu? Então, assim, por isso que muita gente fala, eu tenho isso também, eu tenho isso. Sim, a gente pode ter tudo. A gente tem empatia. Aí você fala, eu te entendo, já aconteceu isso comigo. Mas isso não limitou a minha vida. Isso foi uma quantidade que não me causou nenhum transtorno. Tanto é que se descrever... Entendeu que não é a diferença qualitativa, é Mas quantitativa? a quantidade, Porque falam que, por exemplo, quando você está aprendendo sobre isso e vai descrever os comportamentos, os sintomas, você começa a falar, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. Na realidade... Mas você tem que ter aquilo de forma consistente Isso. e trazendo limitações no seu dia a E dia. sofrimento, né? Dor e sofrimento. Exatamente. Perfeito. Então Minha isso mãe é uma mandou coisa. mensagem, preciso de uma médica dessa. Então, assim, a gente tem que abrir o leque. Porque eu posso te entender como toque? Posso. Só que tem que o teu traz o sofrimento. Levou você a uma depressão. É a quantidade disso que tá disfuncional. E drogas, Bia? As drogas, elas costumam disparar algum tipo gatilho? de... Abrir quadro. Bastante. Bastante. Vamos falar de um... Você tem que ter a vamos falar da genética. maconha, vai. Você tem que ter a genética. Por exemplo, a maconha. Hoje a gente está usando muito canabidiol e não a maconha. Aham. Porque a maconha você CBD tem... e não THC. Exatamente. Então você não tem essa coisa. Porque, por exemplo, existem pessoas que quando fumam maconha têm uma sensação muito ruim de perda de controle, né? Aham. De ficam tipo assim, nossa, tá tudo... Não gosto. O cara chama de bad trip. Exatamente. Então, assim, não faz bem pra todo mundo. Agora, aquele cara que quer se desligar mesmo, ele aumenta a dose e vai. O que acontece é que se essa pessoa tem genética para esquizofrenia, pode abrir. Entendi. Agora, se você faz... Hoje tem teste genético. Hoje Ah. a gente faz teste genético pra ver qual o remédio que mais se encaixa pra você. E você pega um cotonetezinho na saliva, manda pro laboratório e te dá. Como tem teste genético do que você tem de genética. Tá? Mas se o cara não tem genética pra psicose, se ele quiser usar, não trouxer problema pra ele... Tá, Problema nenhum. imagina o seguinte caso. Tem um cara uma pessoa que fuma bastante maconha ao longo da vida e sempre se deu bem com a droga.
É funcional? Funcional. Trabalha, absolutamente. cumpre seu... Ok. Tudo ok. E aí acontece um evento na vida dele, sei lá, perdeu a mãe que ele amava demais. A maconha pode, nesse caso, desse cara que usa já há muito tempo, não sei o quê, ela pode apresentar, ela pode servir de gatilho pra uma coisa pior numa situação de merda dessa pessoa? Não, porque ela já seria... Se ele tivesse genética para determinada coisa, já teria aberto da maconha. O que vai abrir alguma coisa, ou uma depressão, ou um pânico pela insegurança dessa ausência dessa pessoa importante, é a perda dessa pessoa. Tá. A droga não potencializa isso. Se ele já usava muito há muito tempo e era funcional, que uma coisa são aqueles adolescentes que chegam pra mim, não, porque eu vou fazer, porque eu tenho milhões de ideias. Eu falei, então me traz essas ideias. Nunca traz. Aí você fala, não, mas eu tive umas ideias brilhantes, eu não vou precisar nem fazer faculdade. Eu falei, bota no papel. Pô, adolescente maconheiro já tá errado, né? Não, mas veja bem, todos têm uma ideia brilhante, mas não passa de ano, não me traz um projeto. E tem uma coisa, tem gente que fuma tanta maconha que não faz cocô sem a maconha. Depois não come sem a maconha. Aí você fala, putz grilo, você conseguiu uma coisa que não funciona mais o intestino, não funciona mais a digestão, né? Então você criou vários problemas na tua vida. E fez um link, né? Achando que aquilo que teria... E tem uns que ficam bobões mesmo, né? Fica lento. Por isso que eu tô falando, eu já tive paciente que fica muito bem. Desempenho 10. Rindo de que aí, Jesus? Entendeu? Eu já tive paciente, assim, super produtivo, não tem problema. E aí você me pergunta, tá, mas se esse produtivo é com maconha, eu prefiro esse produtivo com maconha do que com álcool. O álcool é uma droga muito mais pesada, gente. O álcool é a única droga que ele tem 3 efeitos numa droga só. Qual é a outra droga que tem isso? Nenhuma. O álcool, ele é dose dependente. As primeiras 2 doses... de qualquer coisa, em média, você tem um efeito que é aquele efeito... prazeroso. Relaxante. Tá. É aquela coisa quando desce o álcool que você fica... Tá mais... né? Aquela coisa boa. Aí o que acontece? O cara não se contenta com a boa. Que ali estaria tranquilo, pro organismo, pra saúde. Ele vai pra segunda etapa, que aí começa a euforizar. É aquela hora que você ama que eu te todo considero mundo. pra caralho. Aí eu te amo, já disse que eu te amo. É na festa de final de ano que a pessoa sobe, tira a roupa, o chefe. Ou ele fica o chorão também, né? Não, o chorão já é a terceira etapa. É a terceira? Porque aí começa a deprimir, porque o álcool, se você for ver a substância álcool, ela é classificado grupo depressão do sistema nervoso central. Então ele vai pra depressão e vai pra coma. Sim. Aí o que acontece? Quando você tá aqui, você fala assim, ai, tá tão bom, quero mais. Aí você aumenta a dose. Aí o que acontece? Você começa a perder reflexo. Isso é a depressão. Você começa a deixar as coisas caírem, você começa a cambalear. E você acredita que tomando mais, você vai voltar naquele inicial. Você acha tempo que você vai todo. ficar felizão. E aí o tempo todo. E aí, por isso que, por exemplo, eu atendo gente que só tem depressão segunda. Que encheu a cara. Desde sexta-feira vai pra Angra pescar, sabe? Com os amigos, ele leva a garrafa de uísque, ele ou tá deprimido ou tá panicado. Entendi. Por quê? Porque quando chega ali, na hora que começa a descer, o que o organismo faz? Libera uma substância chamada noradrenalina e adrenalina. Pra quê? Pra não deixar você ir pro coma. Porque o risco de você morrer de coma é grande. Aí quando ele vai liberando isso, nisso você vai deitar. Quando chega de manhã, na hora de levantar, você acorda com taquicardia. Porque é o teu organismo tentando não deixar você ir pro coma. Então, pânico e depressão pós final de semana, pode ver que tem excesso de bebida. Eu uma vez atendi um cara, em 1998. Ele era da Receita Federal, não sei o quê. Ele falou, o cara muito sistemático. Aí ele chegou e falou assim, pela roupa, por tudo, pela posição do cabelo, eu falei, ele é sistemático, no mínimo perfeccionista. Aí ele falou, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, já fui a vários psiquiatras. Olhando pra mim, você acha que eu sou sistemático? Não. Nem um pouco, Nem né? um pouco. Nem um pouco. Gostei. Não daria pra fazer as contas lá da Receita. Aí eu só sei que ele falou, eu vou lhe dizer uma coisa, mas sério, assim, eu vou ficar até de pé. Porque se só não me responder a pergunta que eu vou lhe fazer, eu nem vou ficar. Porque já é a 5ª psiquiatra que eu tô indo. Tá, o que é? Ué, se eu souber.
que aconteceu no dia 1º de maio de 1994? Falei, morreu Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ah, então vou sentar. Sabe? E eu nem lembrava que eu lembrava, mas quando ele me bateu aquilo, veio sério, né? Aí por que isso era importante mas pra ele? Por quê? Porque ele até então nunca tinha tido pânico. Aí no dia que o Ayrton Senna morreu, ele teve pânico. Aí eu fui ouvindo, olha, já fui a Pai de Santo, mandou fazer ebó. Eu falei, mas o que é esse ebó? Ah, passa uns legumes na gente, passa não sei o quê. Eu falei, tá, já fui não sei aonde, disse que era espírito, já fiz hipnose, parará. Eu fiquei olhando, falei, você bebe? Só final de semana. Eu falei, só final de semana? Eu começo a beber, Bia, na sexta. Eu falei, tá, eu saio do trabalho, eu não comprometo meu trabalho. Aí eu bebo de amanhecer. Aí no sábado, eu falei, aí no sábado você começa o dia bebendo. Ele não fazia. Na hora que ele ia panicar, ele botava álcool novamente pra dentro, que faz um efeito calmante, e aí ele começava tudo de novo. E no sábado pra domingo, aí ele bebia até de manhã, e domingo ele não bebia mais, porque segunda ele tinha que trabalhar. Aquilo era reloginho. Então, na realidade, no dia que o Ayrton Senna morreu, ele tinha bebido pra caramba, a adrenalina foi sendo liberada pra ele não entrar em coma. Na hora da corrida, ele tava levantando... Que era o domingo de manhã. Ele ia ter aquela crise de pânico. Falei, olha, não tem santo, não tem espírito, E ele tem nada. relacionou isso. Tem álcool. Falei, meu amor, se todo mundo que gostava do Ayrton Senna tivesse pânico, nós íamos ser a nação mais panicada do mundo. Então, não foi nada disso. Aí tratei, ele olhou pra mim. Faz todo sentido. Aí ele foi estudar. Aí ele, não, tá certo. Falei, é simples, não preciso nem te dar remédio. É só você parar de beber. Dessa forma. Aí eu ainda sempre falo para meus pacientes, se você conseguir beber moderadamente, que é o grande desafio, é não acreditar que a sensação vai melhorar. Ok, você tá apto. Se você não conseguir, você não pode beber.